Hoje, dia 11 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, uma sexta-feira aí recheada de movimentos dos nossos clubes, contratações, amistosos, enfim. Mas antes de falarmos no Marcílio Dias, no Barroso, vamos falar no Barroso. Hoje, dia 11 de maio, o Clube Náutico Almirante Barroso completa os seus 99 anos. Parabéns à diretoria do Barroso, parabéns aos seus torcedores, seus simpatizantes, por mais um ano na atividade esportiva aqui na cidade de Itajaí. Portanto, Barroso, hoje, dia 11 de maio, completa os seus 99 anos. E saindo do Barroso, nós vamos aí o novo atleta do Marcílio Dias. Quem é que esse novo atleta que vem incorporar a equipe do Marcílio Dias para o início do campeonato? Está se avizinhando. Dia 3 de junho, a bola rola pela segunda divisão. Quem é o novo reforço do Marcílio ou o novo atleta do Marcílio Dias, Cacá? Olá, Eladio, olá para você que está ligado no Uniesportes. Parabéns ao Clube Náutico Almirante Barroso, 99 anos. Expectativa para que o centenário esteja na primeira também, assim como o Marcílio Dias. Bom, Eladio, o meia Léo Ávila, que inclusive foi destaque hoje pela manhã no jogo treino do Marcílio Dias, a gente vai falar melhor sobre o jogo treino, mas tá aí, ó, Léo Ávila, naquele vídeo que o Marcílio divulga nas redes sociais, alguns lances do meia que vai fazer parte do elenco do Marcílio Dias. São 21 anos do atleta, ele chega do ABC, lá do Rio Grande do Norte, ele também passou pelo Primavera de São Paulo e o Internacional de Porto Alegre. Ele faz bonitos gols, hein? É o meia de 21 anos que vai fazer parte do elenco do Marcílio Dias, o meia Léo Ávila. A gente já tinha comentado do Max, que também foi confirmado. Ali foi quase, ele foi no travessão, né? Mas o Léo Ávila chega para compor o elenco, apenas 21 anos. Ele é um jogador que, inclusive, foi assunto no Mercadão da Bola, com São Paulo, Internacional, enfim. A gente espera que o Léo Ávila, de apenas 21 anos, possa fazer um grande campeonato pela equipe do Marcílio Dias. Gostasse dos lances, Eladio? Acho que o Léo Ávila pode estar bem aqui no Marcílio, hein? É lógico. Claro que ali é uma peneirada dos lances. É, né? Lógico. Só tem top. Mas você consegue ver no próprio lance que o atleta tem ginga, tem condições, tem molejo. Então, e é jovem, é um jogador finalizador, deu para ver aí, ele tem o faro de finalizador, então agora é só botar em prática tudo isso que foi apresentado aí nesse vídeo. E já que você falou no Léo, que foi destaque, como é que aconteceu esse jogo, treino do Marcílio Dias contra o Figueirense? Foi contra o Figueirense, né? Foi contra o Figueirense lá no CT. CT do Figueirense. Como é que Exatamente. O Marcílio Dias, então, realizou esse jogo treino com o Figueira, lá na Grande Florianópolis. O Marcílio venceu por 2-0 a equipe do Figueirense, mas é aquele negócio, né? O jogo treino que menos importa é o resultado. Mas quando se trata de Figueirense adversário, claro que o torcedor do Marcílio Dias gosta de vencer. Agora, pelas informações que a gente recebeu, até porque o treino foi fechado, o Marcílio Dias jogou bem. Deu para acompanhar aí, pelo menos o René pôde fazer algumas observações. Não era o time principal do Figueirense, vale se ressaltar. O Figueirense tem um compromisso amanhã com o Avaí, clássico lá da capital pela Série B do Brasileiro. Então, os jogadores que não seriam relacionados para amanhã atuaram hoje contra o Marcílio Dias. Mesmo assim, a gente sabe que o plantel do Figueirense tem muita qualidade, né? E é um grande adversário para que o Marcílio Dias pudesse realizar esse primeiro teste antes aí de oficialmente começar na Série B do Catarinense. Enfim, o Figueirense perdeu por 2-0 para o Marcílio. Os gols do Marinheiro, já começa a notar aí, torcedor, ó. Arthur Feitosa e o Ayrton fizeram os gols da vitória por 2-0. E olha, você acompanhou os lances do Léo Ávila agora há pouquinho aqui no Uniesportes. O Léo Ávila foi destaque no jogo hoje pela manhã. O pessoal do Marcílio Dias comentou com a gente através do WhatsApp, né, que o Léo Ávila foi um dos destaques da partida. Então, assim, o garoto chegou e já mostrou competência diante de um adversário qualificado que era o Figueirense. Então, acho que pode-se dizer que o Marcílio Dias está no caminho certo. E essa vitória por 2-0 sobre o time B, os reservas, alternativo do Figueirense, representa também um passo importante para que o Marinheiro continue nessa pegada rumo ao acesso. O Marcílio ainda quer realizar mais um jogo-treino e mais um amistoso em Itajaí. O amistoso seria no Gigantão, para movimentar ainda mais essa expectativa para o Catarinense Série B. Sobre o jogo-treino, tá de parabéns o Marinheiro que, com bons contatos, conseguiu marcar com o Figueirense e pôde aí demonstrar o futebol para o René Marques. O René com certeza vai utilizar esse jogo de manhã
para, com certeza, poder montar o time principal do Marcílio para a temporada. É como você coloca que o jogo treino, ou esses jogos preparatórios, o resultado é o que menos importa, é uma grande verdade. Mas o que importa também é o desenvolvimento do time. Não adianta você perder um jogo e você ver que o time não andou, que o time patinou, que o time não se entendeu, que o time não conversou a mesma linguagem. Mas é aquele negócio, o resultado não importa. E se o resultado fosse 5-0 para o Figueirense? Será que o torcedor não estava de cabelo em pé? O resultado tem uma importância também. Claro que o desempenho é muito mais importante. Mas se você vai enfrentar o Figueirense, toma de 5, o torcedor hoje já estaria desesperado. Meu Deus, como é que perde 5-0 para o time B do Figueirense? Então, assim, é moda falar que o resultado não importa. Mas, de certa forma, é o menos importante. Mas tem sua importância, sim, com certeza. O 2-0 anima o torcedor. O torcedor está confiante que o time pode só fazer um grande campeonato. Não, e não tem coisa melhor. Você está numa pré-temporada e você começar já com um resultado positivo. Porque o resultado positivo te dá confiança, ele te dá o aspecto de que tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você montou, o jogador assimilou e colocou em prática dentro do jogo, isso é no meu entendimento, que ele colocou em prática tudo aquilo que se trabalhou para jogar contra um adversário forte, que é a equipe do Figueirense, independente de ser o Sub-17 ou ser jogadores reserva do Figueirense, mas é uma equipe adversária que você está assimilando. Então, eu acho que o resultado faz bem para o torcedor, faz bem até porque vencer do Figueirense, seja de qualquer maneira, no Sub-17, no Sub-15, no Sub-10, no amistoso, ganhar do Figueirense sempre é mais gostoso. Cuspe a distância, o torcedor já está comemorando. Contra Figueirense e Avaí, o torcedor do Marcílio gosta demais. E, Eládio, ainda as informações do nosso futebol, o Almirante Barroso vai realizar um jogo treino também contra um time da capital. O Barroso marcou com o Avaí, hoje às 3h30 da tarde, Avaí e Barroso, jogo treino na Ressacada. Lembrando que o Avaí também tem um compromisso amanhã, né? O clássico com o Figueirense. Vai ser um time alternativo do Avaí. Mesmo assim, vale lembrar que o plantel do Avaí é muito qualificado. Diante do Almirante Barroso, com certeza vai ser também um jogo importante para que o Barroso possa mostrar o futebol. Do Barroso já é o segundo jogo treino, né, nesta pré-temporada. O Barroso enfrentou o Brusque recentemente, acabou perdendo. E agora vai enfrentar o Avaí lá em Florianópolis. Então, os nossos dois times de Itajaí enfrentando os dois times da capital nessa preparação rumo à Série B do Campeonato Catarinense. Eu acho que os adversários foram bem escolhidos, né, Ládio? O Barroso que pegou o Brusque vai pegar o Avaí, dois times qualificados em competições. Tanto o Brusque quanto o Avaí jogam divisões nacionais, o Brusque na D e o Avaí na B. E o Marcílio Dias, que escolheu o Figueirense, também é um adversário qualificado. Uma informação, tá? O Marcílio Dias tenta trazer o Paraná Clube para este amistoso que a gente vem comentando. O torcedor do Marcílio tem muita simpatia com o Paraná, até pelas cores, né? O Marcílio rubranil, o Paraná tricolor, vermelho, azul e branco. E as duas torcidas têm parceria. Tem parceria, tem amizade, né? Então, o Marcílio Dias tenta o Paraná Clube para esse amistoso em Itajaí antes da Série B. Com certeza teria a casa cheia, né? E para o torcedor poder acompanhar também o Marcílio Dias um pouquinho mais de perto e os jogadores sentirem a torcida do Marcílio Dias. Não é oficial, é extraoficial essa informação. E eu tenho certeza que o torcedor torce para que o Paraná venha jogar, até porque o Paraná é um time de primeira divisão, toda essa ligação que tem Paraná em Santa Catarina, o torcedor paranista com o torcedor marcilista, então acho que seria muito legal. Mas a crise que vive o Paraná na Série A também possa dificultar um pouquinho, porque o Paraná não está nada bem no Brasileirão, né? Mas enfim, existe a possibilidade. Mas, Cacá, eu não acredito o seguinte, que o Figueirense vai colocar jogadores de primeira linha, como não colocou, o Avaí não vai colocar também, o Paraná também não vai colocar, vem jogadores da base, até porque eles também estão fazendo uma avaliação nos seus jogadores e vão ter que colocar. Agora, e nesse confronto, só para completar, o Marcílio é praticamente um time sub-23, né? Por conta da competição. Então, para o Paraná seria até mais interessante enfrentar sub-23 contra sub-23. Então, talvez isso possa facilitar a vinda do Paraná para cá. Agora, o molho gostoso disso aí é esse tempero de que o Marcílio fez um amistoso contra o Figueirense, o Barroso vai lá e faz um amistoso com o Avaí. Né? Então vamos ver, vamos medir força. Então o Marcílio Dias sai na frente, até porque jogou antes. O Barroso joga agora. E o Marcílio Dias, e o Marcílio Dias já jogou. Então o Marcílio Dias sai na frente porque ganhou o Figueirense por 2-0. O Barroso fez o primeiro amistoso com o Brusque, perdeu, e agora vai fazer um amistoso com o Avaí. Eu acredito que é o caminho. É o caminho agora, começar a movimentar, começar já a fazer. E o mais importante de tudo,
é aquilo que o próprio René Marques quer, que é fazer um jogo amistoso para que o grupo de jogadores sinta o calor da torcida, que a torcida possa se identificar com o elenco que vai começar a competição. É de suma importância, sim, esse jogo-treino. Mas que seja um jogo-treino com o Paraná titular ou com qualquer time titular. Não o time misto. O time misto é complicado. Mas existe a dificuldade até porque o interesse do adversário não é muito grande para enfrentar o Marcílio, para enfrentar o Barroso. Mas vale a tentativa, sim, com certeza. São fórmulas para você ter uma melhor preparação para a competição que promete ser muito pegada, a Série B do Campeonato Catarinense. E nós conversamos aqui durante a semana, inclusive no final da semana passada, você trouxe a notícia de que havia um interesse do Barra numa possível irregularidade de um jogador da equipe do Camboriú e que estaria o Camboriú classificado, o Barra desclassificado e que haveria um julgamento. Esse julgamento já está marcado? O Camboriú está no banco dos réus? Pois é, Ládio. A gente comentou nessa semana que o Barra poderia ser beneficiado com uma possível escalação irregular do Camboriú. O que aconteceu foi o seguinte, a gente trouxe inclusive a súmula na íntegra para o nosso telespectador, a súmula do jogo Camboriú e Fluminense, se eu não me engano, pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense Série B Juvenil. Na súmula, o árbitro relatou que na hora da substituição de um jogador do Camboriú pelo outro, o jogador camisa 11, se eu não me engano, saía, né, certinho, e a entrada do jogador camisa número 23 não constava na relação dos jogadores. Então, supostamente, seria um jogador irregular para a partida, o camisa 23. Essa súmula consta no site da federação, ali na tabela de jogos, e a informação que eu tinha é que a federação iria procurar um julgamento por conta dessa súmula de um suposto jogador irregular. De fato, ela foi marcada para a semana que vem. O que aconteceu ontem? Ontem, no site da federação, apareceu que a partida entre Camboriú e Almirante Barroso pela semifinal jogo de ida estaria adiada. O motivo é porque o Camboriú vai para os tribunais, vai ser julgado. Segundo o Camboriú, nada passa de um mal-entendido, porque o jogador camisa número 23, na realidade, ele tinha outra numeração. Só que rolou um problema ali na hora, ele entrou com a camisa 23. E, segundo o Camboriú, eles tinham informado o quarto árbitro, o delegado, sobre essa modificação, o que não consta em súmula. O Camboriú diz que não passa de um mal-entendido e que vai ser explicado na semana que vem. Caso o Camboriú seja punido, ele perderia de 3 a 6 pontos. E isso deixaria o Camboriú atrás do Barra na classificação final. Com isso, o Barra estaria no G4 e o Barra passaria a ser o adversário do Almirante Barroso na semifinal. Então, devido a isso, o jogo da semifinal foi adiado, não tem data remarcada e a gente vai ter o julgamento, parece que terça ou até quinta-feira que vem. E aí a gente vai conhecer o adversário do Almirante Barroso. A gente tinha comentado nessa semana, terça-feira, de que o Barroso teria que ficar de olho para saber quem seria o adversário. Independente disso, o Barroso está tranquilo, terminou líder, vai decidir o jogo da volta em casa, mas segue em definição do adversário. A denúncia foi feita pela Federação Catarinense de Futebol e o Barra apenas passa a ser beneficiado se o Camboriú perder os pontos. Mas é a federação que está diante dessa situação e o julgamento na semana que vem. Por parte do Camboriú, eles estão tranquilos. Dizem que não passam de um mal-entendido e as provas já estão tudo certas para que apresentem o Camboriú seja inocente. Na verdade, todas as súmulas dos jogos, elas vão para o departamento técnico da federação, para que o departamento técnico faça a homologação do resultado. Então ele faz toda a leitura, principalmente na súmula do árbitro, no relatório do árbitro. E como no relatório do árbitro, que você muito precisamente aqui apresentou, e o nosso telespectador acompanhou, estava explícito de que havia uma irregularidade de um atleta. E nesse fato, o diretor técnico da federação tem por obrigação encaminhar ao tribunal para que o tribunal faça a convocação, chamar a chamada dos interessados para que se explique. E agora o Camboriú terá a oportunidade de se explicar. Se ele conseguir se explicar, permanece. Se não conseguir, o Barra acaba entrando. O que me espanta é que essa situação foi na 5ª rodada. E a gente vale ressaltar que os jogos do Campeonato Catarinense Juvenil, eles acontecem somente aos finais de semana. Ou seja, passou pelo menos um mês do jogo da irregularidade. Por que só agora que vai ter essa denúncia, que vai ter o julgamento, adiando a tabela?
É muito estranho, eu não sei como é que funciona o departamento jurídico da federação, mas demorou, né, gente? Mais de um mês para jogar? Eu te explico, é mania. Tem essa denúncia aqui, mas deixa assim, se não houver nenhum interessado depois, se tiver já classificado direto, vai passar e acaba passando. O que manda a lei é que seja homologado o resultado em 24 horas. Tem que homologar o resultado e homologando o resultado você tem que ler de fato ali o que consta no relatório do árbitro do jogo. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos voltar aí, inclusive mostrando aí a Chapecoense que não está bem no Campeonato Brasileiro, mas está lançando, como lançando o uniforme. Né? É que foi em comemoração ao aniversário da Chape, que foi ontem. Mas nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com vários assuntos, inclusive esse da Chapecoense. Estamos de volta e este nosso segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como prometido, a Chapecoense aí, eu nunca vi lançar tanto uniforme. E a Chapecoense está aí lançando mais um uniforme. Será que esse uniforme vai melhorar a situação da Chapecoense no campeonato, Cacá? Tomara, né? Tem aquela superstição de que quando o time tá ganhando não se mexe no uniforme, né? Mas e quando só perde? Aí, de repente, trocar pode dar uma ajudada, né? Então não é só a Chapecoense, então. Acho que a Diadora podia fazer um novo uniforme do Vasco também. Mas enfim, gente, falando da Chape, a gente tem algumas imagens da cerimônia que aconteceu ontem lá em Chapecó, em comemoração ao aniversário da Chapecoense. Ontem a Chape completou 45 anos e no aniversário do Verdão, a diretoria apresentou o novo manto da Chapecoense para 2018. É um tom de verde escuro, a camisa tem alguns detalhes também em alusão aos 45 anos de história e também o ano de fundação e o atual também. Na frente, a sigla ACF, né, que é a Associação Chapecoense de Futebol, aparece em tamanho grande. E as mangas e também a gola receberam detalhes em branco. No lado interno da gola, a camisa volta a receber a frase "Somos mais que 11". Este evento, né, em comemoração ao aniversário da Chapecoense, marcou, portanto, os 45 anos da Chape e o novo uniforme. Presença, então, de alguns jogadores que deixaram aí a bola, deixaram as chuteiras para desfilar lá com o novo manto da Chapecoense. Uma iniciativa legal, acho que os clubes têm que valorizar isso, né? Tanto a história, o aniversário, quanto também valorizar a camisa, porque o torcedor tem muito carinho por ela. Então, parabéns à Chapecoense. Aliás, que final de semana, né? A gente teve ontem o aniversário da Chape e hoje o aniversário do Barroso, os Verdões comemorando o aniversário. 2 verdes. Agora, a diferença, o Barroso completa 99 anos hoje. A Chapecoense hoje completou 45 só, né, cara? O Barroso tem mais que o dobro da idade da Chapecoense. Tem muita história o futebol de Itajaí. É verdade. Então, aí o novo uniforme da Chapecoense, tomara que a Chapecoense se recupere no campeonato, como também o próprio Criciúma e o Joinville, que são os 3 clubes brasileiros que estão aí numa míngua desgraçada nesse primeiro turno, começo do campeonato. Mas falar em campeonato, nós vamos aí passar aí a tabela para ver o que vai acontecer neste final de semana, envolvendo os nossos clubes aqui de Santa Catarina e também o futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série B, hoje tem 5ª rodada com Juventude e Paysandu e também Atlético Goianiense e a equipe do Londrina. Amanhã pela Série B, o São Bento recebe o Oeste, Figueirense e Avaí, o clássico no Scarpelli, com a presença das duas torcidas. O CSA recebe a equipe do Boa Esporte e o Fortaleza que recebe a equipe do Goiás. E o Criciúma já jogou. Criciúma, inclusive, já perdeu, né? Já perdeu a 5ª. No domingo também tem Série B com Vila Nova e Ponte Preta. Domingo porque a Ponte jogou ontem a Copa do Brasil. No sábado tem a Série A também, Grêmio Internacional, Grenal pelo Brasileirão da Série A. O jogo em que os colorados estão com o pezinho atrás, hein? O Grêmio vem de uma goleada por 5-1 sobre o Santos. No domingo, a Série A ainda tem Cruzeiro e Sport, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, duelo dos atleticanos. A Chape recebe a equipe do Flamengo. Nós temos o clássico Bavi, Vasco e Palmeiras. Vasco e Vitória. Eu acho que inverteu ali, é Bahia, Palmeiras e Vasco e Vitória. O Vasco joga com o Vitória em São Januário. Eu acho que é com o Palmeiras, hein? Eu acho que é com o Palmeiras. Eu vou confirmar, espero que seja contra o Vitória. Meu pai. Corinthians e Paraná e Santos e Fluminense.
Eu vou confirmar, Relate. Mas antes, uma informação sobre a Copa do Mundo. Daniel Alves está fora da Copa. Já não faz mais parte da lista. Informação do Globoesporte.com. E que Daniel Alves aí, portanto, ele teve uma situação complicada, né, com relação à cirurgia. Haveria uma possibilidade de cirurgia na... Exatamente. E foi uma entorse ligamento cruzado maior do que se previa. A informação é que o ligamento se soltou de um osso. E é diferente de um rompimento mais convencional quando ele parte no meio. Então, ainda tem uma entorse no joelho e o Dani Alves, portanto, já não faz mais parte nem da lista do Tite. Complicado a situação do Daniel Alves, preocupante. Alguns nomes cogitados para a posição, né? Eu não sei se a gente tem nomes de qualidade, como tem o Daniel Alves, que inclusive é um colecionador de títulos, né? Onde ele passa, ele conquista títulos e tem uma experiência também. Mas, enfim, nomes para a posição de lateral direito. Fagner, do Corinthians, que inclusive foi convocado por último amistoso. Não sei se tem condição de ser titular da seleção, mas, enfim, é um nome que já vinha sendo cogitado. Danilo, do Manchester City, e o Rafinha, do Bayern de Munique. Não são nomes da altura do Daniel Alves, mas, infelizmente, pelo mau momento que a gente vive com laterais direitos, esses são os 3 nomes que podem substituir o Daniel Alves na seleção brasileira, uma grande perda na nossa parte defensiva e também com possibilidade de ataque. Sem sombra de dúvidas, uma dor de cabeça enorme para o Tite, que vem aí ao longo do tempo, depois das eliminatórias. Ele conseguiu montar um grupo de jogadores, ele conseguiu fazer o grupo falar a mesma linguagem dele, conseguiu definir um padrão de jogo para a equipe brasileira e depois, na sequência, já na reta final, a reta de fazer a pré-temporada e a finalização do grupo que vai para a Copa do Mundo, ele teve o problema com o Daniel, teve o problema com o Marcelo, teve o problema com o Neymar, né? Com o Neymar, teve o problema com o Fernandinho, teve problema com vários jogadores em termos de contusão. Nunca vi uma seleção ter tantos problemas de contusão no momento final, o momento de, como dizer, fechar o número de jogadores que vai para representar o Brasil na Copa. E vamos deixar claro, né? Todos os jogadores que você citou, que jogam na Europa. Né? Não jogam aqui no futebol sul-americano, que dizem que aqui todo mundo é carniceiro, que aqui futebol é mais batida. Jogam na Europa. Eles estão se contundindo na Europa, onde lá é primeiro mundo com relação à prevenção de lesões. Então, situação bem complicada. Aí você fala aqui na possível do Wagner, que é do Corinthians. Fagner, né? O Fagner, que é do Corinthians. É bruxo do Tite, né? Seria só por uma afinidade com o próprio treinador, que já foi campeão com ele, já trabalhou com ele, e uma afinidade. Mas eu acredito que, como nas outras convocações, nós tivemos poucos jogadores que estão jogando no Brasil relacionados. O Fagner seria nós só tínhamos dos o goleiro, poucos, dos mínimos, né? Talvez o goleiro, que poderia ser Cássio, o Marcelo Groi, enfim, e o Fagner na lateral direita. Eu não me lembro mais de nenhum nome que jogaria no futebol brasileiro que estaria na seleção brasileira. E isso vale dizer no plantel, nem nos titulares. Titulares é todo mundo que joga na Europa. Né? No plantel, nos 22, 23 jogadores, aí a gente pode ter 2, 3 jogadores que jogam no futebol brasileiro. Mas, enfim, é muito pouco para a seleção canarinha e aquele negócio que a gente já comentou até que o desinteresse pelo futebol vem crescendo no Brasil, até porque no nosso futebol a qualidade é decadente e a gente não tem os artistas do nosso Brasileirão na seleção brasileira. Os artistas da seleção jogam todos na Europa e até alguns na China também, que agora até a China está botando o jogador selecionável. Só para corrigir, Eladio, nós temos então aí o Vasco vai jogar com Vitória. Tomara que seja vitória pro Vasco, né? Não vitória pro Vitória. Nós vamos ter aí vários clássicos nessa rodada. Nós vamos ter o jogo Corinthians e Palmeiras, lá na Arena Corinthians. Nós vamos ter também Botafogo e Fluminense. E a equipe do Grêmio com o Internacional. Isso na Série A. Na Série B a gente tem o clássico da capital, o Figueirense com o Avaí. Então a gente vai ter o clássico vovô no Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense, o derby paulista entre Corinthians e a equipe do Palmeiras e o Grenal, que abre a rodada amanhã, no sábado, lá na Arena do Grêmio. Então acho que uma das melhores rodadas essa quinta, hein? Rodada de clássicos, jogos importantes. Olha só a situação aqui, né? Clássico em Santa Catarina. O Avaí não pode pensar nem em empatar. O Avaí não pode pensar nem em empatar. Mas aí para Santa Catarina é melhor que o mandante vença, né? Até para manter um. Para manter um. Para manter um. Aquele negócio. Porque a tendência é que a gente não ser ninguém na Série A. Exatamente. Vamos torcer pro Figueira engrenar, porque vai ficar feio agora. Aí vamos pegar a Chapecoense num clima desgraçado também.
Vai pegar o Flamengo. Só pra você ter Mesmo ideia, jogando a Chapecoense não conseguiu vencer o Lanterna, que era o Paraná em casa, e vai pegar o líder. Tomara que o Flamengo, por ter jogado ontem a Copa do Brasil, leve o time misto, talvez até os reservas, pela Libertadores semana que vem e o desgaste da Copa do Brasil ontem. Mas enfim, pra Chape é péssimo. Agora, pro nosso futebol catarinense tá feia a coisa. É melhor olhar pra Série D lá, porque ó, Brusque e Mogi Mirim, o Brusque deve golear o Mogi, porque o Mogi tá em crise, já vem de goleada lá em São Paulo. Ferroviária e Tubarão com 100% de aproveitamento na Série D. E Mirassol e Inter de Lages, o Colorado venceu em casa o Mirassol na semana passada. Então olha, eu acho que na Série D tá muito melhor pra Santa Catarina do que nas divisões acima. Cacá, quem será o nosso convidado neste domingo aqui no nosso Univale Esportes? Aproveitando aí a data de aniversário do Almirante Barroso, a gente convidou o presidente Hudson Moura para participar do programa deste domingo, aquela 1 horinha que a gente tem para falar muito de futebol, saber do gramado, saber da expectativa, saber de mais reforços para o Barroso, porque até então a gente teve apenas aqueles da quinta-feira e o Brazão e o André Luiz apresentados recentemente. E com essas notícias nós encerramos esse nosso programa de sexta-feira e prometendo voltar no domingo com o nosso Univale Esportes. Um abraço e até domingo. Um abraço.